Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 42. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe a quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, o caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, o caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Sentados, irmãos. A mensagem de Jesus não é um chamado poético, não é um chamado para sombra e água fresca, não é um chamado para viver de forma regalada, como diz aquele homem louco da parábola que Jesus conta: regala-te a minha alma, tem muito depósito, come, bebe, se farta. Não somos chamados a isso. O chamado para ser cristão é um grande desafio, é uma vocação que requer uma entrega total, parcialidade, mais ou menos, morno, não serve, não é aquilo que a Bíblia diz. E aqui, nestes textos, nestes versículos, os últimos do capítulo 10 que estamos estudando, vai mostrar dificuldades, vai mostrar um pouco mais das lutas dos cristãos. E eu quero dividir esse texto em 4 temas, em 4 tópicos, melhor dizendo, o que Jesus nos oferece. O que Jesus nos oferece. É verdade que temos muitas boas coisas dadas por Cristo, com certeza, a salvação é a melhor e maior delas. Mas o que nos oferece? Será sombra e água fresca? Será, como se prega tanto nos nossos dias, prosperidade, ausência de dores, de conflitos e uma vida que, na verdade, é um mar de rosas, é uma perfeição? Todos nós queríamos isso, essa vida em perfeição. Às vezes a gente preferiria viver na teoria. Você já reparou que a teoria ela é muito bonita, né? Diz assim, eu prefiro viver na teoria, porque na teoria tudo funciona, é tudo bonito. E na prática, às vezes, as coisas não saem como estavam previstas ou planejadas. Na realidade, no dia a dia, as coisas aparecem às vezes um tanto quanto tempestuosas na nossa vida. O que Jesus nos oferece nesse texto aqui? A primeira coisa que Jesus nos oferece, eu espero que você acompanhe até o final, porque realmente
não bom, não agradável de falar. Talvez seja com a mensagem de que Cristo pregou e alguns disseram, dura esse discurso. E alguns começaram a sair. E aí Jesus olhou para eles e os discípulos e disse, vocês não querem ir também? Vão embora também? E Pedro responde, para quem viemos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Jesus nos oferece, em primeiro lugar, uma luta. Sim, uma luta. Uma luta. O texto começa exatamente dessa maneira. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Não vim trazer paz, mas a espada. Temos aqui um dito chamado machal, que é um dito paradoxal. O que esse dito tenta ou mostra ou ensina? Tem um senso comum, uma realidade comum, um pensamento dominante. E o machal, esse dito paradoxal, ele vem contra a opinião dominante, mostrar, não negar aquela opinião totalmente, mas mostrar um detalhe, apegar-se a um ponto, a dar uma visão um tanto quanto diferente. E que esse pensamento que Jesus vai mostrar, essa realidade, é diferente do pensamento dominante, está nas palavras iniciais do texto. Não penseis que, porque o pensamento era realmente aquilo, que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz. Não só um paradoxo, irmãos. É porque, num sentido amplo, foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Quando a gente abre a nossa Bíblia, por exemplo, em Lucas, ali no Cântico de Zacarias, ele, em dado momento, diz que veio fazer-nos andar pelo caminho da paz. Veio nos fazer andar pelo caminho da paz. Isaías, no capítulo 9, um texto profético, messiânico, vai falar de maneira belíssima, que um texto que muitos de nós sabemos de cor, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No Evangelho, nós encontramos Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então, sim, Jesus veio trazer a paz aos nossos corações, no sentido amplo. Mas há um sentido em que ele não veio trazer paz, no sentido de conciliação, no sentido de ausência de conflito. Ele não veio trazer paz. Ele diz que veio trazer a espada, no sentido de divisão. E aí, irmãos, Jesus é aquele que não só divide a história como a conhecemos, em antes e depois de Cristo, mas é aquele que divide a história entre aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que são discípulos e aqueles que não são discípulos. O mundo está dividido, com certeza está dividido. E essa divisão traz ao longo da história e continua trazendo muitos conflitos, muitas lutas. E talvez a maior delas, a mais acirrada delas, a mais dolorida delas, com certeza, é aquela que está mais próximo de nós, no íntimo, no aconchego do nosso lar. Eles são os inimigos do homem, será da sua própria casa. Aí ele cita, por exemplo, uma família, pai e mãe, uma filha solteira,
um filho casado, debaixo do mesmo teto, é comum isso no Oriente, e uma nora, como exemplo. E parece que os donos da casa, os pais, se converteram, são crentes no Senhor Jesus, e os outros não se converteram. Então o filho se opõe ao pai, a filha se opõe à mãe, e a nora se opõe à mãe. Então a sogra, os da casa acabam sendo seus próprios inimigos. Um outro deles, Jesus vai dizer que haverá pais que entregarão os filhos, filhos que matarão os pais, entregarão para serem julgados, para serem condenados, porque abraçaram a fé cristã, abraçaram o Senhor Jesus. E aí, nesse sentido, Jesus veio fazer a espada, uma separação. E aí ele se entrega às autoridades, primeiro judaicas, sendo julgados nas sinagogas, e quando os judeus não conseguem aplicar a pena máxima, porque eles não podiam, não era permitido, embora no Testamento a gente veja, algumas vezes eles fazem essa revelia, como a morte de Estevão, por apedrejamento, eles levavam a autoridade romana, entregavam os romanos para que eles fossem sentenciados à morte. Então, nesse sentido, ele traz visão. E aí Jesus, ele diz, olha, quem não amar, quem amar o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não amar, quem amar a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não amar, quem amar o seu filho mais do que a mim, quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí nós entramos num outro paradoxo aqui, porque nós temos como princípio a fé cristã, como algo bom, o amor à família. Temos ou não temos? Inclusive estamos aí, celebrando o mês da família, o mês de maio, o mês do lar. Inclusive, nos 10 mandamentos, a gente tem honra teu pai e tua mãe, para que se multipliquem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro é um mandamento ali com promessa. Nas orientações do Novo Testamento, quando fala dos oficiais da igreja, eles têm que ser maridos de uma só mulher, que tem que governar bem a sua casa, uma ênfase à família, ao lar. E ainda mais, aquele que não trata bem a sua casa, a sua família, não tem cuidado dos seus, o texto lá de Timóteo, se eu não me engano, vai dizer, é pior do que os descrentes. Então há um cuidado com a família. Só que a prioridade não pode ser a família. A prioridade não pode ser o casamento. A prioridade não são os filhos. A prioridade não é o cônjuge. Acima de tudo e de todos, tem que estar o Senhor. Tem que estar Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do serão acrescentadas. E o pai, que o filho vê que ele ama mais a Deus do que ao próprio filho, ele na verdade está fazendo um favor ao filho, está assinando um bom princípio. Você pode amar a sua esposa de forma intensa, mas ela precisa entender que o seu coração, em primeiro lugar, pertence ao Senhor, mesmo que o casamento é até que a morte hoje separe. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento eterno. Quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a promessa que nós temos é que as demais coisas do Senhor acrescentadas. Inclusive essa harmonia, essa paz, os dias felizes no lar, de maneira tudo funcionando ali corretamente, os dias, como cantamos no hino de família, muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor no reino, no lar, doce amor. Isso
primeiro lugar é Deus. Precisamos fazer essa escolha. Quando a vontade do filho, da filha, do pai ou da mãe está em contraposição, está se opondo à vontade de Deus, nós precisamos entender e viver que a vontade de Deus vem em primeiro lugar. E o que isso causa? Conflito. Isso causa luta. Por isso que uma das coisas que Jesus oferece, e a primeira coisa que eu cito aqui nessa mensagem, é que Jesus oferece uma luta. Não é à toa que nós somos soldados de Cristo. Não é à toa que nós somos uma batalha. E a batalha, ela não é só espiritual, né? Ela é espiritual, mas não só como as pessoas dizem, enfrentando demônios, não. Às vezes, as maiores batalhas são essas batalhas do dia a dia que nós travamos em relação ao que é prioridade na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. E a gente vai falar com Jesus, o filho de José e Maria, o carpinteiro, o Galileu, o Nazareno, que vem falando algo como isso, pedindo algo como isso. Imagina só, olha o que ele pede: você não pode amar a ninguém mais do que a mim. E todos os dias da tua vida, você tem que me amar mais do que qualquer outra pessoa e colocar acima de qualquer outra coisa na sua vida. Aí você vai chegar a duas conclusões possíveis. Ou esse homem é um louco, é um megalomaníaco, ou ele é Deus. Ele não pede pouco. E nós declaramos com os nossos lábios, nós cremos, nós professamos a nossa fé, que Ele é Deus. E cantamos, tudo entregarei. Tudo entregarei. Jesus nos oferece uma luta. Esteja preparado para ela. Esteja preparado para ela. A amizade do mundo, diz a Bíblia, é inimiga de Deus. Nós somos mandados e enviados, vimos isso nesse mesmo capítulo 10, como ovelhas para o meio dos lobos. E aí o Senhor Jesus diz assim: acautelai os homens. Há uma luta, uma guerra que nós vamos travar. Não existe ser meio crente, não existe crente aposentado, não existe crente que pode ficar ali sem essa luta, sem esse combate. Enquanto estamos aqui, e aí eu me aproprio do termo teológico, nós somos a igreja militante. Somos a igreja militante. Em segundo lugar, além de nos oferecer uma luta, Jesus nos oferece uma cruz. Aí você, no seu coração, no banco, aí começa a pensar: poxa, eu pensei que depois da luta o negócio ia começar a melhorar, que oferecer uma coisa melhorzinha. Jesus, em segundo lugar, te oferece uma cruz, de maneira muito direta. E ele é muito sincero, como sempre, mas esse texto, ninguém pode dizer: eu fui calado. Eu não sabia o que era esse negócio de ser crente. Me iludiram. Se te iludiram, não foi Jesus, foram outros. Não foi o Senhor Jesus. Preste atenção no versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É bem diferente do evangelho pregado, deu uma chance para Jesus, né? Aceite Jesus. Ele está falando: olha, tem que ser digno de mim. Tem que me amar mais do teu pai, do que a mãe, do teu filho, do que qualquer outra coisa. E para ser digno de mim, tem que tomar a sua cruz. O evangelho de Lucas,
tome a sua, nesse mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga. Se alguém, ou seja, o conjunto, o convite, ele é amplo e quer, tem a vontade, tem a convicção, tem o desejo de seguir, tem que querer, tem que ter vontade. Negue-se a si mesmo. O Evangelho, ele fala realmente muito de autonegação. A abnegação, negar-se a si mesmo, uma marca do Evangelho. Se nega a si mesmo todo dia. Faz morrer a sua natureza carnal todo dia. E é um trabalho constante. Nega a sua vontade todo dia. Quando a gente confessa Jesus como Salvador, a gente não é mais dono da nossa própria vontade. Nós precisamos viver igual Paulo ensina. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida. Essa é a forma correta da vida cristã. Mas vamos falar da cruz, irmãos. Às vezes a gente pensa que os únicos crucificados da história foram Jesus e os dois ladrões da cruz. Mas a crucificação é uma pena comum dos romanos. Os galileus conheciam muito bem essa prática. Viram muitos dos seus compatriotas vergando sobre o peso da cruz e padecendo sobre ela, morrendo sobre ela uma morte maldita que era destinada aos criminosos. Conta-se que o general romano, Varus, depois que conseguiu subjugar a revolta de Judas da Galileia, ele crucificou 2.000 judeus no caminho, os caminhos que levaram a Galileia. 2.000 judeus. Era comum, porque quando Jesus ele fala, tome a sua cruz, aqueles ouvintes estão sabendo exatamente o que Jesus está falando. Tome a sua cruz e siga. Como é esse processo, irmãos? Primeiro, quando você carregava o criminoso, o condenado, ele tinha que carregar, como Jesus fez, a cruz do lugar do julgamento até o lugar da crucificação. Então, quando você está tomando a cruz, você já entende uma coisa: você não conta nada. Você já foi julgado, já foi sentenciado. Ali não há mais esperança, ali não há mais escapatória, ali não há mais jeito. E na vida cristã, nós experimentamos isso. Nós entendemos e cremos pela palavra de Deus que nossos atos de justiça, como o profeta Isaías diz, são como trapos de imundície. Nós entendemos que não há justo, não há nenhum sequer. Todos nós extraviamos e fizemos o que era mal. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos carregando essa cruz. Nós já abrimos mão de toda a nossa glória, de toda a nossa vontade, de toda a nossa autossuficiência. Quem carrega a cruz, negou-se a si mesmo, abriu mão de tudo isso. Entende que de si mesmo não é mais nada. E é incorreto, irmãos, o uso popular que se faz desse tipo. A gente chega, apresenta ali a sogra e fala assim: essa é a minha cruz. A sua sogra não é a sua cruz. Aí tem uns que pegam a enfermidade, essa enxaqueca, essa dor de cabeça, essa mão encravada, não sei o quê. Não é a sua cruz, é uma doença, o problema que você tem, mas não é a sua cruz. A cruz, aqui o uso apropriado, é quando a gente negamos a nós mesmos e seguimos após Jesus. Seguimos após Jesus.
porque tomar a cruz sem seguir a Jesus é uma miséria muito grande. Nós seguimos após Jesus. Tomar o seu, como diz em Hebreus, tomar o seu império, a sua vergonha. O outro uso errado seria como as doenças, as enfermidades, as lutas, os problemas, seria algo expiatório. Não são expiatórios. Não purifica a gente, não salva a gente. A única morte na cruz, eu falei aqui que houveram tantas outras, mas é expiatória, é a morte do Senhor Jesus. Aliás, o texto começa com a relação dos 12 apóstolos, E aí Judas o traiu, se enforcou. Os outros apóstolos, com exceção de João, todos foram mortos pelo viés do martírio. A Bíblia narra um apóstolo morto pelo martírio, que foi Tiago, logo no início de Atos dos Apóstolos. Mas a tradição, a história, mostra que todos os outros foram martirizados. Quem nunca ouviu a tradição, a história, não está na Bíblia, a tradição é que Pedro foi crucificado e não se julgando ser igual ao seu mestre, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado na cruz em forma de X. E as pessoas a cruz de Santo André. Bem, outros morreram pela espada, outros degolados. Só João. E ainda há uma história que diz que é mais novo, que ele foi ia martirizá-lo, sim, mas jogaram ele no caldeirão de óleo quente. E nada vai acontecer. E aí mandaram ele lá para a ilha de Patmos. Não foi crucificado, mas foi exilado. Morreu ali numa ilha, que era uma ilha, mas uma ilha, a gente pensa uma ilha paradisíaca, uma ilha, um coqueiro, você bebendo água de coco e sentindo a brisa do mar. Era uma ilha prisional. As pessoas eram obrigadas a trabalhos forçados. Talvez ainda na idade avançada não fosse mais, mas não era um lugar bom. Não foi ali. Todos enfrentaram o martírio por causa do Senhor Jesus. Então, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se neve diariamente, todo dia, é negar a minha vontade, é negar o que eu acho, é negar o que eu penso, é colocar Deus em primeiro lugar. Então, o que Jesus estava oferecendo? Está notando? Uma luta, uma cruz e uma escolha. Essa escolha, ela aparece, ela é citada pelo menos 6 vezes nos evangelhos, de forma quase idêntica ao que nós lemos aqui. Ele diz assim, no versículo de número 39, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. O Evangelho tem dessas, contradições mesmo, As coisas são colocadas de cabeça para baixo, dá um nó no nosso cérebro, onde os últimos serão os primeiros, e aqui, quem perde a vida, vai achar. Quem acha a vida, e está pensando que está ganhando tudo, vai perdê-la. Isso aqui aparece 6 vezes nos evangelhos. Isso é uma importância. E às vezes nós escolhemos achar a nossa própria vida, conservar a nossa própria vida. O que seria conservar a nossa vida? É ver de acordo com os ditames do mundo, os princípios do mundo. É escolher a melhor carreira. Não há problema nisso. É ganhar muito dinheiro. E também não há nenhum problema nisso. É conquistar a tão sonhada independência financeira. Não tem nenhum problema nisso. Talvez a melhor ilustração seja aquela contada pelo próprio Senhor Jesus em relação a quem é um louco, insensato, que ele diz, olha, eu tenho muita produção, as terras produziram muito, que eu falei, vou destruir os meus celeiros,
Senhor diz louco, essa noite pedirão a tua alma, tens feito para quem será. E às vezes a gente pensa que conservando, ganhando o mundo, ganhando as coisas, nós estamos preservando, mas na verdade estamos perdendo a nossa própria vida e a nossa própria alma. Algo interessante sobre essa questão dos apóstolos, eu falei que o único apóstolo que não morreu pelo martírio foi João. Morreu velhinho, lá na ilha de Patmos, né, escrevendo o Apocalipse. Escreveu o Apocalipse. Bem, João é o discípulo que pode contar. João é o discípulo amado. E aí você, de repente, podia se questionar só. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. E quem é o discípulo amado? Porque os outros não são amados também. E aí eu ouvi alguns comentários e achei bastante interessante. Uma das coisas, a gente vai conferir na Bíblia, a gente confere na Bíblia e vê que é assim mesmo. Primeiro, Jesus nunca chamou João de discípulo amado. Sabe quem chamou ele de discípulo amado? Ele mesmo nos evangelhos que ele escreveu. Ele sempre se refere a ele como discípulo amado. Então, Pedro, se você não se chamou de discípulo amado, o problema é seu. E a gente pode até imaginar uma cena, quando estava na ceia, quem encostou a cabeça sobre o peito de Jesus? João, é o discípulo amado. E aí podia questionar, Jesus, que história é essa? E aí eu ouvi Jesus dizendo, o Pedro, o Tiago, André, Felipe, Natanael, Bartolomeu, seu mesmo, né? Tomé, Simão, Zelote. Alguma vez, eu encostei a minha cabeça no peito de João, foi o irmão que encostou a cabeça no meu peito. Então, ele se sentiu assim amado. E aí tem um outro detalhe. Tem uma história da crucificação. Diz que João conhecia o sumo sacerdote e entrou. Aí Pedro com ele foi lá de fora. Na crucificação, todos estão longe. Mas tem um discípulo que está perto. Quem é o discípulo que está perto? Como que a gente sabe que ele está perto? Porque Jesus lá de cima falou para ele na cruz, falou assim, ó, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E ele vai falar com o discípulo amado. Tomou e levou para casa. Então por que os outros fugiram? Porque não é o motivo que eu fugiria, você fugiria. Porque ele temia morrer. Se mataram o mestre, vão matar os discípulos também. Tem uma cena de um deles, estavam na capa, se espedatando, que ele deixou a capa e fugiu mudo. Desespero mesmo de morrer. E João parece que não teve esse medo. Alguns tratando de falam assim, é porque ele era muito novo. E talvez não pudesse ser sentenciado, não sei. Mas o fato é que ele estava perto o tempo todo. E é interessante, que o único que não fugiu foi o único que não foi martirizado. Então, às vezes, a gente quer ganhar na vida, a gente quer se proteger, a gente quer pensar em nós mesmos, e aí acabamos perdendo a vida. Escolha o Senhor. Negar-se a si mesmo. Ter, não só agora, não é só o pai e a mãe e os filhos, em segundo lugar, como a questão é Jesus. É a nossa própria vida, em segundo lugar, como a questão é Jesus. Então, Jesus oferece uma luta, oferece uma cruz e oferece uma escolha. E, em quarto lugar, será que vai vir uma coisa boa agora? Menos pesada, porque foi luta, cruz e escolha. Jesus oferece uma honra, uma grande honra. A gente vê isso aqui nos
versículos 40 a 42, diz só: quem recebe a vocês? Quem vos recebe? Quem recebe? Vocês são meus representantes. Vocês são os meus embaixadores. Aquele que aceita todas essas ofertas de Jesus, recebe da mesma maneira de honra. Né? Vocês são meus embaixadores. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E o judeu entendia muito bem isso. Quem recebia o mensageiro, e naquele tempo, o seu serviço postal, em nossa modernidade, as mensagens eram levadas por mensageiro, às vezes a longa distância. Então, quando você recebia um mensageiro bem, e tratava um mensageiro bem, é como você estivesse tratando aquele que mandou a mensagem bem. Você recebe o mensageiro como se estivesse recebendo o seu próprio amigo. Quando você recebia o embaixador, o mensageiro do rei, era como se estivesse recebendo o próprio rei. Então, essa pessoa era honrada. Jesus está dizendo isso. Quando vocês forem pregando o Evangelho e anunciando, apesar de todos os lobos que vão sair, de todas as dificuldades, da espada, do martírio, mas aqueles que receberem vocês estão me recebendo. Que coisa, que honra! Você é um representante de Jesus e por tabela um representante do próprio Deus nessa terra, onde nós pisamos, onde nós andamos. E o contrário também é verdade. Aqueles que não recebem, aqueles que se negam, aqueles que maltratam, estão fazendo isso com o próprio Senhor Jesus. Ele disse isso com todas as letras para Paulo. Quando Paulo, lá no caminho de Damasco, perguntou: quem és tu? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo Jesus, literalmente? Não. Jesus não tinha sido crucificado, ressuscitado. Ele estava perseguindo os discípulos. Mas para Jesus, quem persegue os discípulos, persegue a ele mesmo. E aí ele diz: porque quem recebe esses discípulos está correndo o mesmo risco dos próprios discípulos. E não é só uma hospitalidade que era tão prezada para os judeus, mas era receber o que é discípulo. E ele diz: quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, vai ter o galardão de profeta. Quem recebe o servo de Deus, o discípulo, na qualidade de discípulo, vai ter o galardão de discípulo. E aí tem uma honra, né, irmãos? Você talvez não possa ir. Você já viu aquela história? Tem um que desce no poço, um buraco, mas tem outro que segura a corda. Né? Quem é mais importante? Ambos são importantes. Eu li uma história, não lembro agora os nomes, né? Mas um jovem que vivia numa vila, numa comunidade muito pobre, e tinha o sonho de ser pastor, com a ajuda das pessoas, ele estudou, se formou, se tornou um pastor. E no dia da sua ordenação, um amigo dele, que era sapateiro, chegou para ele e com muito discernimento disse o seguinte: olha, de hoje em diante, quem remenda os seus sapatos sou eu. Né? Eu vou remendar os seus sapatos. De graça. Porque eu queria ser pastor. Eu não consegui ser pastor. Mas toda vez que você subir naquele púlpito, um sapato que eu conserto, é como se eu estivesse ali, naquele púlpito. Eu vou estar pregando através de você. E que discernimento é esse, né? O discernimento que nós temos que ter. Quando o pastor está pregando, quando o missionário vai, quando o cantor louva, tudo isso aconteceu porque muitos irmãos trabalharam e tornaram isso possível, tornaram isso realidade. Esses irmãos terão o galardão de profeta, o galardão de pastor,
escolha, estamos falando de honra, e ele diz aqui, quem recebe desses meus pequeninos, é um tom de carinho. Jesus está, aquelas ovelhas enviadas por meio de lobos, não são separados, são os meus pequeninos, são meus. Ele diz, quem der, e aí não é o valor, a gente pensa muitas vezes no valor, no esforço que foi empreendido, às vezes pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas somas de dinheiro, tudo isso conta. E aí Jesus coloca isso de uma maneira muito enfática aqui. Quem der, nem que seja um copo de água fria. Eu posso me deixar, né? O Gabriel hoje deu aqui um galardão bom. Um copo de água fria para os meus pequeninos, porque é meu pequenino. O seu galardão não será tirado por poucas coisas. Às vezes, irmãos, nós deixamos de fazer coisas importantes porque nós vamos pequenos. Então, isso não vai fazer diferença, irmão. Isso vai importar em nada. Isso importa quem der, nem que seja um copo de água a esses dois pequeninos, porque são meus. E não vai ser esquecido. O seu galardão não será tirado. O pior erro, os piores erros que nós cometemos é não fazer nada, porque podemos fazer apenas pouco. Você pode fazer pouco? Faz o pouco. Dá a sua contribuição. Recebe, o profeta, o pastor, o servo judeu. Na nossa cultura, às vezes, tentamos receber em casa, mas é um tipo de acolhida, de incentivo, de oração. O galardão não será tirado. E quem te recebe é como receber o próprio Senhor. E quem te maltrata ou não recebe é como se estivesse fazendo isso com o próprio Jesus. Paulo ele repete isso de uma maneira muito forte, quando ele diz assim, o templo de Deus sois vós. Porque às vezes parece que o Senhor nos manda como ovelha, porque não tem cuidado de nós. Cuida de nós e protege. Nós somos ovelhas no meio do lobo, mas não estamos sozinhos. E aí Paulo diz, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Não fica. Mas nós temos uma escolha a fazer. Nós não podemos ser crentes. Não existe aquilo que foi ensinado no passado, para alguns, de um crente de segunda categoria. Ou é crente, ou não é. Ou é servo de Deus, ou não é. Então, receba o que Jesus te oferece. Uma luta, uma cruz, que é segui-lo, que é andar após ele, que é negar-se a si mesmo, como ele mesmo deixou o exemplo. Segundo Filipenses 2,5, ele esvaziou-se de si mesmo, mandou a gente seguir o seu exemplo. Tem em vós o mesmo sentimento. Uma escolha é negar a própria vida, porque quando a gente perde, a gente está encontrando, a gente está achando. Porque Deus quer a nossa obediência. Você acha que, lá no exemplo de Abraão, onde está aqui no texto, todo mundo repete hoje, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Você sabe que contexto Abraão falou isso? Quando ele estava caminhando para oferecer Isaac como sacrifício. Ele dizia para Isaac, Deus proverá o cordeiro, o sacrifício. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Você acha que Deus queria Isaac? Queria o sangue de Isaac? Era isso que Deus queria? Não. Deus queria a obediência de Abraão. Quando Abraão mostrou que o coração dele era totalmente do Senhor, apareceu um cordeiro lá, preso entre os ramos, aquelas plantas, porque Deus provê realmente o cordeiro, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Nós somos uma honra, não é pouca coisa ser embaixador do reino. Quem te recebe o próprio Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente.
Vamos orar.